Entrando no específico do tweet em si, a comparação com imóveis, por que eu peguei o tweet do... Então, verificando essa tendência, que não é apenas com o Bernardo, vários outros bitcoinheiros, até lá fora, quase como nenhum ativo presta, é só Bitcoin. Tudo é ruim, só o Bitcoin. Eu vi aqui, me passou o tweet na frente, eu olhei aquilo, cara, putz, pra mim mais um exemplo de algo que não tá fazendo sentido, acho que o pessoal tá levando pra um extremo que não é saudável. E na comparação em si com o imóvel que ele fez lá, uma série de argumentos que ele trouxe, um deles, por exemplo, a demanda por imóvel vai cair porque a natalidade no mundo inteiro está caindo, Brasil, etc. Então vai acabar a demanda por imóvel, vai cair preço. Ok, é uma tendência de longo prazo, porém, cara, primeiro, se cai a população no mundo, cara, isso é ruim para o Bitcoin também, para qualquer ativo. A demanda pelos ativos vão cair, porque com menos pessoas produzindo e consumindo. Então também o fator demográfico que vale para imóvel também vale para o Bitcoin. Sim. Em sentido macro. Agora, comparar imóvel, que é uma classe de ativo, com o Bitcoin em si, que é um único ativo monetário, não faz sentido. Não existe um único imóvel. Existem diversos tipos de imóveis, depende da localização, depende da região, depende do país, depende do uso, é comercial, residencial, industrial. O que ele comentou lá, que você tem dinheiro para colocar no Bitcoin ou no imóvel, imaginando, sei lá, se é um imóvel vai ser 500 mil reais ou 1 milhão de reais. Ainda assim, não é uma recomendação para todo mundo. Então, me pareceu uma análise superficial que poderia ser aplicável a poucos casos. E ver esse tipo de análise sendo produzida por gente, às vezes, muito influente, que eu acho que é prejudicial até para o próprio entendimento do Bitcoin e para o convencimento das pessoas de que é um ativo valioso, que tem seu potencial, tem suas vantagens, a gente precisa entender como ele funciona. É simplesmente dizer, cara, esquece imóvel, tudo, coloca tudo no Bitcoin. E como que ele interage com o imóvel, por exemplo, né? Então, eu acho muito perigoso fazer esse tipo de recomendação e análise acho que é errada. Sim. Não sei se eu respondi todos os argumentos do post em si, mas acho que a essência dele, sim. Eu acho que você está movido por excelentes princípios. Acho que quem te ouve, quem está com a Libertas, está muito bem atendido por quem preza pela segurança financeira global, né, dos clientes de vocês. E eu não estou aqui de nenhuma forma, isso é pauta da nossa conversa. O zelo de vocês é incrível. E também não sou nenhum especialista em imóveis também. E nem estou aqui para defender o A ou o B ou uma tese em específica. Mas eu acho que eles vão querer ouvir o Diego. Vamos e lá, na verdade eles querem ouvir o advogado. Você é o advogado da tese. Exato. E sobrou para mim, né? Então, e aqui eu entro num achismo do que as pessoas que mais, inclusive eu fui um dos que fiz essa comparação, dentro de vários que fizeram também. Quanto à queda da natalidade, por exemplo. Você tem mercados em diferentes maturidades, né? Então eles argumentam que o mercado imobiliário está numa determinada escala de maturação, é usado como poupança há gerações. Qual que é o mérito disso? A gente pode discutir, porque como a gente falava, quando você coloca a moeda fiduciária em jogo e as pessoas passam a querer outras coisas, você corrompe os sinais de preço e não sabe o que é mérito, o que é difusão do papel. Tudo é distorcido pela desvalorização da moeda. Exatamente. Então, o que eles argumentam, e há um ponto a ser considerado nisso, é que mesmo com a população caindo, o Bitcoin ainda pode crescer várias e várias vezes ou ter a sua trajetória de crescimento basicamente inalterada, porque ele é tão pequeno na escala global, ele representa dos 900 trilhões em percentual 0,05%, se minha matemática não tiver. Enquanto o setor imobiliário representa talvez 30%, ou seja, talvez centenas de vezes a mais. Sabe aquilo de que uma empresa pequena pode crescer várias vezes num setor caindo? É o caso da Philip Morris crescendo num setor tabagista. O Bitcoin ele pode crescer enormemente numa população decadente porque ele vai captar de toda forma um monte de outras, valor de um monte... Inclusive, a tese desses 2%,
não é 2% tirado do ar, mas é basicamente, por exemplo, ele vai tirar mais do ouro do que do setor imobiliário, por exemplo. Então, e aí chegam-se nessa média, né? Quem fez essas contas. Pois é, até para mim esse é um ponto até de discussão. Será que a comparação correta é o market cap de todos os ativos, que é os 900 e tantos trilhões, ou o market cap mais correto seria a comparação de ouro? Eu sempre fui mais é uma boa pergunta. Eu sempre fui mais conservador e fiz comparação até com o ouro. Imaginando o ouro que tem, sei lá, agora com quase $2.000 onça Troy, tá quase 12 trilhões de dólares. O que dá um upside de 24 vezes para o Bitcoin, se o Bitcoin quiser pegar o mesmo valor do ouro. Se for todo o market cap do ouro. Todo o market cap do ouro, Então, eu tendo a comparar mais com o ouro, até porque me parece um ativo muito mais próximo do que o real estate, porque, até pela própria finalidade. Sim. O real estate tem um uso específico. Sim. Para moradia, para comércio, tem uma utilidade específica. Sim. Mas sobre essa argumentação da população decaindo, acho que o que eles dizem é isso, é que tá tudo bem, a população pode cair, mas o Bitcoin ele é tão pequeno que a população pode, eu estou exagerando aqui para fazer o ponto, cair pela metade, ele multiplicar por 10, e ele ainda vai ser pequeno no contexto global, ele ainda vai pegar só 50% do ouro. Então acho que esse é um dos pontos. Uma das coisas que a nova geração tende a fazer muito a comparação é como tese de investimento, e aqui entra uma questão cultural, né? As gerações são pensadas a poupar para comprar um imóvel, né? Nos Estados Unidos, o imóvel é visto como ativo, não como um passivo, que é o que ele é realmente, tal como ele é comprado lá. Essa é uma das distorções do nosso sistema atual, que estimula o endividamento em excesso. Perfeito. Inclusive hoje no Brasil, quando você é incentivado a estar sempre mudando para um imóvel cada vez mais caro e maior, porque você tem incentivos financeiros. Então não só a moeda fiduciária bagunçou, como há incentivos governamentais que bagunçam mais ainda. Total. E aí você se pergunta, primeiro, vai crescer para sempre? É uma pergunta, porque o quanto de upside tem o mercado imobiliário para crescer contra uma commodity como o Bitcoin, a primeira do tipo, e aí eu digo que ele inaugurou ele na verdade não inaugura a categoria, ele é uma commodity que está sendo monetizada em tempo real. A humanidade nunca presenciou isso em uma geração como a gente está vivenciando. Concordo. O que teria um upside maior? Imóveis que valorizam, inclusive, os imóveis nos Estados Unidos valorizam exatamente o CAGR do dólar. A quantidade de dólares cresce 7% ao ano, como o valor dos imóveis cresce, o que sugere que isso não é uma coincidência, porque eles, de fato, os cantilionários, né, pesquise no Google aí, que recebem primeiro o dólar, utilizam o imóvel como poupança. No final, a quantidade de dólares é o que move a apreciação dos imóveis. Então, se o Ponzi Fiat vai colapsar, será que não tem um risco, não carrega um risco para o setor imobiliário? Eu acho que não. Pode ser. Aí que tá. Certamente tem um risco de reprecificação. Então, esse cenário de aumento de juros está gerando uma reprecificação em tudo. Sim. Mas imaginando digamos, a moeda vai colapsar, algo virá em seu lugar. Digamos, é o Bitcoin. Os imóveis terão um valor mesmo no mundo hiper-bitcoinizado. Porque ele tem utilidade. Mas ele vai estar denominado em BTC, não mais denominado em dólares. Coisa assim. E mais, alguém que quer ter um fluxo de renda em imóveis, vai ter um imóvel que vai estar alugado, vai estar num fundo imobiliário, onde quer que seja, um trust, um REIT, não interessa. E esse fluxo de renda virá em BTC, porque o BTC é o dinheiro. O Bitcoin se tornou o dinheiro. Mas isso continua. Claro que como a gente está num processo geracional, histórico, uma commodity inédita sendo monetizada, é um processo turbulento que beneficia o Bitcoin. Sim. Não discordo. Mas dentro da lógica de risco, de volatilidade, de tempo das pessoas, de imprevisibilidade, para mim nunca é um all-in Bitcoin ou sempre ou tudo pulverizado ou tudo imóvel. Para mim é Bitcoin e imóvel. É Bitcoin e ouro, talvez. Para mim já foi mais ouro, hoje para mim é menos. O meu dial de ouro diminuiu bastante depois que eu conheci o Bitcoin. Mas ações de empresas,
para mim é fundamental. Empresas vão seguir existindo. Sim. Empresas que geram riqueza no certeza. mundo. A riqueza vai estar dominada em Bitcoin. Essa vai ser a régua.